Sou um filho amado do Pai, vencendo a orfandade, vencendo a rejeição, vencendo o orgulho, a preguiça, a procrastinação e diariamente a ira. Eu sou o Vitor. Tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui com vocês. O Lão olhou para mim e falou: Vitor, você só tem 1h30. Era 2 horas, é 1h30, Vitor, por favor. Então fiquem tranquilos, tá? Vai ser rapidinho. É um privilégio para mim estar aqui nessa noite. Fechou, está funcionando aqui? Está ligado aqui, mas aqui não está passando, não sei se está sem pilha, se quiser vir aqui pegar. É um privilégio para mim estar aqui nessa noite. Olha, está ligado, mas está... Privilégio para mim estar aqui nessa noite com vocês, ver esse auditório aí cheio de pessoas desejosas a buscar a Deus. Quem foi aqui edificado pelo testemunho da Ana Paula, pelo testemunho do Tiago? Olha, eu fui muito edificado. É muito bom quando você vê pessoas sendo curadas, pessoas transbordando aquilo que Deus fez na sua vida, porque isso serve de encorajamento para nossas vidas. Então eu fui muito edificado aqui, talvez nem precisaria dessa mensagem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração também. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração, que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Deus, nós queremos, Pai, nesse momento colocar, Pai, essa mensagem que vai ser trazida aqui nessa noite, Pai, que tudo que seja falado aqui não seja o que eu penso, Pai, mas seja o que o Senhor pensa, Pai. Que em nome de Jesus tira aqui toda a distração, todo o cansaço, todo o sono, Pai, e que todo mundo esteja focado, Pai, naquilo que o Senhor tem para falar a cada um dos corações, Pai. Que as mentes estejam conectadas ao Senhor, Pai, e que Teu Espírito Santo esteja agindo aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão de parabéns, semana 6 de 30. O pessimista, ele vai pensar assim: falta 80% ainda. Mas o otimista vai pensar: yes, 20%. Falta só 80%, está quase lá. Faltam só 24 semanas. E eu peço a Deus e oro para que vocês perseverem, para que vocês vão até o final, para que vocês não desistam. Eu sei que estar aqui é um sacrifício. Eu sei que estar aqui numa terça-feira à noite, você deixa muitas vezes compromissos, família, o cansaço do trabalho, e vem aqui, mas eu tenho certeza que ao final dessas 30 semanas, você irá testemunhar grandes curas, vitórias e libertações que Deus fez através desse programa, porque Jesus usa esse programa para ser alvo de bênção na vida de todos vocês. Então que você persevere e realmente vá até o final. Você passou as últimas 4 semanas ouvindo sobre admitir. Quem lembra aqui das mensagens que foram trazidas aqui sobre admitir? Eu não preciso trazer novamente aqui uma retrospectiva. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou o coração de vocês, trazendo o entendimento e a importância de admitir fraquezas, admitir lutas, admitir áreas que precisam ser mudadas. E agora nós entramos na segunda decisão. Pode passar o próximo slide enquanto você arruma o passador aí. A segunda decisão é confiar. E eu preciso que você repita comigo agora: eu preciso confiar. Confie em uma nova direção. Deus tem uma nova direção para você aqui nessa noite. Pode passar o próximo slide. Não conseguiu o passador? Não? Então eu vou falando, você vai passando. Olha o que diz esse versículo, essa carta de João, 1 João 4,16, diz o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esse versículo, essa carta de João, essa passagem fala muito ao meu coração, porque João, ele não renega a importância do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento do amor que Deus tem por nós, mas não acaba em somente conhecermos o amor por Deus. Depois tem uma ação. Essa ação é confiar. Pode deixar no versículo ali, Fred. Você conhecer somente a Deus, você conhecer o amor que Deus tem por você, você conhecer a sua palavra, você vir aqui no 30 semanas, você passar por todo
esse projeto, você vir talvez no culto, ouvir uma mensagem e ter um conhecimento da Bíblia é muito bom, é muito importante sim. Mas se você não confiar, se você não tiver a ação de confiar nisso, é a mesma coisa que você não saber. Tem um ditado que fala assim: saber e não fazer, ainda é não saber. Se você conhece, mas não confia, é a mesma coisa que você não conhecer. E nessa noite, Deus tem para você que você confie em uma nova direção. Pode passar aí, Fred. Eu trouxe aqui uma definição para vocês de insanidade. Essa definição ela está no dicionário e fala bem o seguinte, ó: insanidade é o substantivo feminino que significa loucura, demência, doidice, insânia, e também pode servir para indicar a condição de uma pessoa insensata ou insana. No livro de Provérbios você vai ouvir falar muito sobre o insensato, sobre o tolo, mas uma definição muito legal que eu ouvi sobre insanidade, alguns dizem que essa frase que está aí, ela é de Albert Einstein. Não sei se realmente é, eu fui fazer uma pesquisa, não tem uma comprovação que essa frase é dele, mas essa frase é muito legal. A insanidade tem sido definida como fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando ter um resultado diferente. E muitas vezes nós em nossas vidas entramos nesse ciclo insano, onde a gente repete sempre as mesmas ações, as mesmas atitudes, temos a mesma vida devocional com Deus, temos o mesmo tratamento com as pessoas, buscamos nos relacionar da mesma maneira diariamente com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos clientes, com as pessoas da nossa igreja, e buscamos ter resultados diferentes. Talvez você entrou nesse programa porque você está buscando uma nova direção, porque você está buscando algo novo, mas muitas vezes você tem feito diariamente as mesmas decisões, diariamente as mesmas ações, e olha só, você tem colhido exatamente as mesmas coisas, você não tem vivido resultados diferentes. Essa é a definição de insanidade: fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar que você vai ter um resultado diferente. Você já entrou em uma estrada em que as pessoas no carro disseram: acho que estamos perdidos, ou não é melhor voltar, e você continuou? Existe um dispositivo que Deus criou, que está somente no homem, acho que ele fica aqui atrás, ó, que é um dispositivo que proíbe o homem de pedir informação quando ele se perde no trânsito. Será que sou só eu que tenho isso aqui, ou todo homem tem essa dificuldade, né, irmão? Não é fácil, né? E olha o que aconteceu comigo na minha lua de mel, gente. 2009, lá atrás, não tinha GPS. Hoje ninguém mais se perde, né? A gente só se perde se acaba a bateria do celular, se você está sem o Wi-Fi, ou está sem o 4G ali, o 5G, porque senão você entra aqui no celular e coloca ali qualquer lugar do Brasil, Igreja Batista, vai te mandar lá, você vai chegar lá, não tem erro. Mas em 2009, não é tanto tempo atrás, fizemos 13 anos de casado, há poucos dias comemoramos, eu e minha esposa, 13 anos de casado. Em 2009 não tinha essa tecnologia disponível, o GPS era algo assim que a pessoa tinha que comprar um aparelhinho GPS, não tinha no celular a internet como nós temos hoje. E saímos de lua de mel, casamos na sexta, no sábado fomos para Florianópolis, peguei o carro emprestado do meu pai, fomos viajar, nunca tinha ido para Florianópolis na vida. Mas fica tranquilo, ó. Meu pai falou: você vai até Curitiba? Não, Curitiba eu sei, né? Guarapuava, Curitiba, aí você vai descer a serra, vai ter as placas, Joinville, Camboriú, Florianópolis, não tem erro, é só seguir as placas, você está lá. Só que a gente ia fazer uma parada em Curitiba, no sábado, na casa de uma tia nossa, e a gente chegou em Curitiba, e entramos lá num bairro, era um bairro um pouco distante, cidade industrial em Curitiba, não sei quem conhece aqui, e eu me perdi. E aí a Janaína falou aquela frase que machuca o coração de todo homem: amor, deixa eu ligar para o Bá. O Bá é o pai dela. Não, você não vai ligar para ninguém, você casou, agora você tem um homem aqui, agora você tem alguém que não tem, eu vou resolver todos os teus problemas. Eu sou o homem da tua vida agora, não é mais teu pai, esquece teu pai. Que história é essa de ligar? Eu vou achar, fica tranquila. E fui rodando, e ela em silêncio, pensando em falar.
E eu vou ter que quebrar esse orgulho, eu vou ter que pedir, Parei num posto. Cheguei num posto, tentei conseguir informação, o cara me explicou, não consegui achar. Tive que ligar para o meu sogro. Sem a Janaína saber, é claro, né? Ela não pôde saber, né? Ele falou, não, Vitor, sabe lá, 15 quilômetros atrás, que você entrou à esquerda, era à direita, agora você volta lá, não, tranquilo. E recém-casado, com carro emprestado, com pouco dinheiro para abastecer, pensa o que acontece. Isso é muito comum nas nossas vidas. Por quê? Motivados pelo orgulho. A gente tem orgulho muitas vezes em reconhecer. Você ouviu 4 semanas sobre admitir, e muitas vezes a gente admite que está errado. Eu admiti que eu estava perdido, mas admitir que eu precisava de ajuda, que eu precisava confiar numa nova direção, gente, é muito difícil. Isso não é só para os homens não, viu? Talvez no trânsito ali é mais os homens, mas na nossa vida, tanto homens como mulheres, todos que estão aqui, muitas vezes têm essa dificuldade. Você recebe a informação que você está perdido e alguém fala, viu, você precisa, não quero saber, eu vou teimar, teimoso é quem teima comigo. E você segue muitas vezes num caminho errado, numa direção errada, batendo cabeça, quebrando, até quando você decide quebrar o seu orgulho, ser humilde e confiar numa nova direção. E nós precisamos entender que na estrada da restauração dos nossos relacionamentos, precisamos escolher a melhor direção. Qual que é a melhor direção? Aquilo que melhor Deus tem para nós. Existe um caminho, que a palavra, inclusive a Bíblia chama de o caminho, que não é um atalho, que não nos leva a um lugar que Deus não planejou. O caminho é Jesus Cristo. E nós precisamos escolher, a nossa vida é feita de escolhas, a melhor direção em Deus para nós. Diariamente, nós somos surpreendidos com escolhas. Quando você acorda pela manhã, você já tem uma escolha a fazer. Quem aqui, agora é momento de confessar pecado. Quem aqui pela manhã já começa o dia perdendo para a soneca? Olha só, amém, irmãos, glória a Deus, viu? O efeito soneca do celular, deu certo? Obrigado, viu, Fred? Desculpa não ter testado antes, obrigado. O efeito soneca do celular, não se sinta mal você que levantou a mão, tá? Porque eu sou como diz o Tiago ali, eu sou um ex-dependente da soneca. Aí é difícil. O efeito soneca, nada mais, nada menos é, para quem não está habituado a isso, você programa aqui no teu celular, que quando desperta, se você clica ali, não sei, para cima, alguma coisa, que você clica no soneca, ele vai desligar, mas você pode colocar o tempo que você quiser, 1 minuto, 2, 5, 7, 10, eu colocava 5 minutos, aí eu tinha que levantar 6h30, o meu despertador começava a tocar 10 para as 6, gente, isso é uma pessoa que, como é que vai vencer na vida uma pessoa assim? Você já começa o teu dia com o teu cérebro falando para você assim, cara, você não consegue ganhar num celular, como é que você vai conseguir negociar uma coisa com o cliente, vai conseguir convencer o teu filho, conseguir falar com a tua esposa? E eu decidi tomar essa decisão, eu não perco mais para a soneca. É claro, eu tive que mapear essa área de fraqueza da minha vida, e eu não deixo mais o celular na cabeceira da cama. Eu deixo ele num lugar que eu tenho que dar pelo menos uns 4 passos no escuro, que Deus já leva ali umas bicudas na canela, já bato o dedinho, aí já dá uma despertada, já fico meio nervoso, e aí eu desligo o despertador. E aí, gente, são 2 segundos, é uma decisão que parece uma loucura isso, mas são 2 segundos que o teu cérebro fala, volta a dormir, volta a dormir, volta a dormir, e você fica travado, e aí você olha para a cama, a tua esposa, ela está dormindo quentinha, bonitinha, e você fala, não vou dormir, e aí você desliga, lava o rosto e começa o seu dia, e é uma decisão, parece ser uma brincadeira, mas a nossa vida ela é feita de decisões diárias, em pequenas coisas, e em grandes coisas também, e nós precisamos decidir trilhar a estrada de Deus para nós, e olha só o que diz, Mateus 7, eu não botei no slide, tá? Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, nos traz 2 decisões,
que nós podemos e temos que tomar na nossa vida, porque é Jesus que fala. Mateus 7,13 fala assim, Jesus está falando sobre 2 caminhos, você tem 2 decisões a tomar na sua vida. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, foi Jesus que falou, viu? E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. A estrada menos percorrida é a que Deus quer para nós. A estrada que exige de nós renúncia, que exige de nós quebra de orgulho, humildade, a estrada da restauração dos relacionamentos, a estrada de você confiar em uma nova direção. E é a estrada estreita. A estrada estreita não tem como, você vai passar raspando em alguém, você vai se machucar, você vai olhar para o lado e vai ver Jesus disse que a maioria das pessoas iam passar pela porta larga. E aí você vai olhar e vai ver a maioria indo para a porta larga e todo mundo sorridente, feliz, indo para o inferno. Isso foi Jesus que disse. E muitas vezes a gente se questiona, poxa, será que esse é o melhor caminho a seguir? Pode ter certeza, meu irmão. Se está difícil, se você está passando por lutas, por provações, se está tendo que renunciar a áreas da sua vida, quebrar seu orgulho, é o caminho que Deus tem para você. Esse é o caminho que essa palavra tem para nós, é um caminho de restauração diária em nossas vidas. Mas Jesus nos traz uma promessa em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez aqui tenha pessoas nessa noite, que esteja cansado, que esteja sobrecarregado de caminhar nesse caminho estreito por vários anos, e pode ser que você ainda não está colhendo ainda os benefícios de caminhar nesse caminho estreito, e eu preciso te contar uma coisa, pode ser que você nem colha isso aqui nessa vida, porque Jesus não nos prometeu que nós teríamos aqui nessa vida uma colheita onde você vai plantar aqui e talvez você não vai colher aqui, talvez você vai passar a sua vida andando numa porta estreita, mas a sua colheita vai ser na eternidade. Se for aqui, meu irmão, amém, glória a Deus. Muitas pessoas colhem aqui uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, mas não é uma promessa de Deus. Eu não posso vender isso para você. O que Jesus nos promete é: se você está cansado, se você está sobrecarregado nessa noite, esse é o caminho que você deve procurar. Esse é o caminho que leva ao descanso e não o caminho que leva ao caos. E eu quero pedir para você, reflita. Se você quiser marcar na tua apostila, aí página 75. Você tem alguma dúvida sobre qual caminho a seguir? Se você ainda tem alguma dúvida, pode colocar que sim, seja sincero. Se você não tem dúvida em qual caminho você deve seguir, por favor, coloque não. E eu quero trazer para vocês aqui quatro chaves muito poderosas do que fazer ao se deparar com uma decisão importante. 4 sugestões do que você deve fazer quando você estiver diante de uma decisão importante na sua vida. Talvez não seja a decisão de vencer a soneca, mas uma decisão de quebrar o seu orgulho e resolver um relacionamento que esteja quebrado há anos. E você está lutando para resolver isso, deixando isso escondido. Eu não sei qual é a decisão importante que você precisa tomar na sua vida, meu irmão. Mas a primeira coisa que você precisa fazer ao se deparar com uma decisão importante é escolha ouvir a opinião de Deus. Olha o que Salomão diz em Provérbios 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantas vozes nós temos neste mundo? Família, mídia, opiniões alheias, vizinhos, amigos. Sempre estamos escutando uma voz, e é preciso escolher qual a voz que de fato você irá ouvir. E agora aqui a pergunta de R$1 milhão do show do milhão do Silvio Santos: como ouvir a voz de Deus? Vitor, como eu saber se a voz que eu estou ouvindo não é da minha cabeça, não é aquilo que meus amigos estão falando, que a minha família está falando? Como eu posso ter certeza, Vitor, que isso é a voz de Deus falando no meu coração? Eu vou contar para vocês através de uma história real, e você vai entender essa resposta. Eu sou pai de
3 filhos abençoados, o Gustavo, que hoje está aqui, está ali com os teens, 13 anos, sou pai do Eduardo, que tem 8 anos, e tive o privilégio aí, igual falou o Tiago, agora nosso mundo ficou cor-de-rosa lá em casa, estamos com a Ana, de 7 meses, veio até assistir o pai pregar aí hoje, está ali atrás, ela assistindo o pai pregar. E olha só que interessante essa resposta da pergunta, como saber se é a voz do pai ou não. Quando eu chego em casa, todo dia, meio-dia, eu vou buscar o Gustavo na escola, e eu chego em casa meio-dia, e a nossa casa, assim, ela tem um acesso ali aos fundos, e a Ana está sentada lá atrás, na cadeirinha dela de comer. A Jana ou está dando comida para ela, ou já terminou de comer, e ela está esperando eu chegar para eu dar um apoio para ela. E quando eu chego e eu desço do carro, eu não vou fazer aquela vozinha que os pais de bebê, de criança fazem. Eu acho que Deus, além de criar aquele dispositivo do homem de não pedir ajuda, Ele cria também no pai e na mãe um dispositivo que você fica bem bobão, né? Esses dias a Jana gravou um stories lá, eu conversando com a Ana, com aquela voz bem abobalhada, e uma amiga dela aqui da igreja falou: amiga, nossa, como o Vitor ficou bobo, né? E eu falei, fiquei mesmo, e a gente fica bobo mesmo, e eu desço do carro, eu não vou fazer a voz, mas eu já falo de longe: cadê a maravilhosa do pai? Cadê a linda do pai? E ela está sentada na cadeira dela, e ela começa a mexer os bracinhos dela, ela não está me vendo, ela começa a mexer os bracinhos dela na cadeirinha de comer, e ela começa a olhar, e ela começa a procurar, e sabe o que Deus falou no meu coração? Que na mente dela, com 7 meses, ela já fala assim: é o meu pai, eu sei que meu pai chegou. Sabe por quê? Porque eu conheço a voz do meu pai, ela é inconfundível, eu sei que é meu pai está aqui, eu não estou vendo ele, mas meu pai está aqui. E eu preciso dizer para você, meu irmão, a voz do pai só é inconfundível para quem se relaciona com ele. A Ana, ela só tem essa percepção que sou eu chegando e não é um estranho. Talvez se chegasse um estranho lá com outra voz, ela não ia ficar feliz, se animar, ela ia ficar meio assim olhando, mas ela só fica tão feliz porque ela reconhece que é o pai, porque desde que a Jana engravidou, eu chego na barriga da Jana e começo a falar com a Ana: filha, você é amada, você é linda, você é sonhada, você é maravilhosa. E quando ela nasceu, a mesma coisa. Eu sei que talvez ela nem entenda o que eu estou falando, mas eu fico falando pertinho. A Jana, às vezes, ela vê ali, eu fico abraçado com ela, ela gosta que eu fico pertinho dela, falando no ouvido dela palavras de bênção, e ela já reconhece a voz do pai, ela sabe que é o pai dela, mesmo talvez ela não reconhecendo ainda fisicamente por ter 7 meses, e eu preciso dizer para você, se você não reconhece a voz do pai, você precisa investir num relacionamento de intimidade com ele. Eu não estou falando aqui de religiosidade, você não precisa se preocupar em ter que vir na igreja todos os dias, você não precisa se preocupar em talvez fazer, sei lá, algum tipo de sacrifício, não. Relacionamento, a voz do pai só é inconfundível para quem se relaciona com ele. João 10, 27 fala: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. E não existe relacionamento, meu irmão, sem vida devocional. Se você consegue passar um dia da sua vida sem ler pelo menos um capítulo dessa palavra, se você consegue passar um dia da sua vida sem pelo menos fazer uma oração de gratidão ao Senhor, se você consegue passar um dia da sua vida sem pelo menos escutar um louvor no carro e chorar sentindo a presença de Deus, meu irmão, você precisa começar a investir nisso. Você precisa começar a colocar na sua rotina um desejo de ouvir a voz de Deus, porque quando você abre essa palavra, e você ora, e você lê ela, é Deus falando contigo, meus irmãos. Quem é aqui da NIB sabe, nós estamos nessa semana num desafio, da leitura do livro de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Eu não sei se alguém está participando, mas hoje eu li capítulo 2 de Filipenses, e ali tem uma aula gratuita sobre humildade. Não tem como você ler Filipenses 2 e falar: meu Deus do céu, como eu me acho às vezes, eu não sou nada. E você tem oportunidade, talvez você que está aqui não é da nossa igreja: Vitor, por onde que eu começo? Comece por Gênesis, comece por Provérbios, um capítulo por dia, por Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, eu não sei, mas comece, para que a voz do Pai se torne inconfundível para você, só se relacionando com Ele, para que você tenha isso como algo comum na sua vida, somente se relacionando com Ele. A segunda decisão que você precisa tomar:
ao se deparar com uma decisão importante, a segunda dica do que você deve fazer ao se deparar com uma decisão importante, é consultar sempre pessoas mais experientes na fé. Ali no material, tem até o Eclesiastes 4:9, mas eu até coloquei letras pequenas, mas vai dar para você ler, eu decidi colocar o versículo inteiro aí, porque esse versículo ele é incrível. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. No teu material está até ali. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Pense aí agora, você tem alguém com quem você possa contar se você cair? Se hoje você passar por uma luta, uma dificuldade, você tem alguém para que você possa ligar e falar: cara, por favor, ora por mim. Minha amiga, por favor, ora por mim, estou num momento de dificuldade. Se você não tem, não culpe os outros, talvez seja o momento de você começar a investir em relacionamentos de pessoas que caminhem contigo. Você precisa consultar pessoas mais experientes na fé. E experiência não nos deve remeter somente à idade. Não tem esse preconceito de achar que uma pessoa experiente na fé precisa ser mais velha de idade do que você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na minha vida. Eu tenho 35 anos. E hoje, na minha vida, as pessoas com que eu caminho, a maioria delas, não todas, as pessoas com que eu caminho, com que eu me aconselho, com que eu peço ajuda, com que eu peço oração, são mais novas que eu. Vou citar até um exemplo, fazer uma homenagem aqui, não está aqui, mas depois vai assistir online, o pastor Felipe. O pastor Felipe é um grande amigo que Deus colocou na minha vida, que tem me ajudado e tem caminhado, e por mais que parece que ele é mais velho que eu, ele é mais novo. O pastor Felipe tem 30 anos, mas é só aparência, mas ele é mais novo, mas não é por ser mais novo que ele não pode acrescentar na minha vida, porque ele já passou por situações que eu ainda não passei, porque ele pode acrescentar na minha vida por situações que eu ainda não vivi, não tem a ver com idade. E talvez tenha pessoas mais novas que você tem deixado de lado. Não, esse aqui é junior, esse aqui não pode me ajudar. Não tem esse tipo de preconceito. Busque caminhar com pessoas mais experientes na fé para te ajudar. A experiência compartilhada cura quem compartilha e quem ouve. Eu tenho certeza que o Tiago, que a Ana Paula foram curados aqui compartilhando hoje aqui e trouxeram cura também para quem ouviu. Você precisa aprender a compartilhar suas experiências e também deixar ser curado por isso. Este foi o processo que o Pai escolheu para a cura. Confessar e compartilhar. Não fomos feitos para andar sozinhos, nós somos seres relacionais. Se Deus quisesse que nós tivéssemos tido uma vida sozinho, Deus tinha criado Adão, somente os animais, somente a natureza, e fala: Adão, aproveita, tudo é teu, você não precisa se relacionar com ninguém, acorda a hora que você quiser, não precisa dar bom dia para a esposa, não precisa tratar bem ninguém, é só você e os animais. Os animais não falam, não sei se naquela época falavam ou não, mas de boa. Mas não, Deus falou: olha, eu vejo que o homem está só, eu vejo que o homem precisa se relacionar, eu vejo que o homem precisa quebrar o seu orgulho, e é assim nas nossas vidas. E hoje a gente vive uma era onde a gente muitas vezes troca uma noite na casa de algum amigo pelo Netflix, pelo sofá. Se tornou mais cômodo, né? Eu vou maratonar uma série. Não é errado, não é pecado, não, meu irmão, fica tranquilo. Mas às vezes você tinha um convite para sair com alguém, e você chega e fala, às vezes eu vou confessar aqui, às vezes eu olho para minha esposa e falo: amor, que vontade de ficar em casa hoje. Ela fala: tá, mas a gente fica em casa toda noite. Vamos sair, vamos lá na casa do amigo que convidou a gente, ou vice-versa, chame alguém para a sua casa. E às vezes a gente decide se fechar num mundo onde a gente vive, a gente se aproxima de quem está longe, isso aqui nos aproximou de quem está longe, e nos afastamos de quem está perto. E decidimos nos fechar desse mundo, porque a gente não quer consultar pessoas mais experientes, não quer andar com pessoas. E uma outra situação também que tem acontecido muito nos dias de hoje, e tem potencializado isso em nossas vidas, são as redes sociais.
Nós nos tornamos uma geração, aqueles que a maioria que creio que estão aqui, que nasceram quando não existia ainda Facebook, Instagram, mas nós nos tornamos uma geração que aprendeu somente a mostrar a nossa parte boa. Ninguém vê a nossa parte ruim. Se você entrar no meu Instagram ali e entrar nos meus stories, você talvez vai olhar para sua esposa, para o seu marido e falar: nossa, a vida do Vitor é perfeita, olha, a filha dele não chora de madrugada. É só vídeo dela sorrindo, eu acho que ela nem faz cocô, porque eu nunca vi ele fazendo um vídeo dela trocando a fralda dela. É só foto dela perfeitinha, com a roupinha bonita, ele e a esposa, usa até uns filtros que ficam até mais bonitos, né? Olha os filhos, nossa, como o Vitor é perfeito, gente. Não existe vida perfeita. As redes sociais, elas maquiaram a vida de todo mundo, e aí você entra numa neura, onde você olha a vida de todos, e todo mundo tem a vida perfeita, e aí você olha para a sua vida, e você vê aquela vida cheia de problemas, e fala: mas todos têm a vida tão perfeita, porque no Instagram, no Facebook, olha só que perfeição. Mas não se engane, meus irmãos, não se deixe enganar pelas aparências, pela máscara das redes sociais. E aí o que acontece? Você decide não caminhar com pessoas, você decide não abrir suas fraquezas, porque eu não posso demonstrar para ninguém que eu estou em luta em alguma área. Eu sou o Vitor, imagina, estive ali em cima pregando, tenho uma família, como é que eu vou andar com o irmão e falar: cara, hoje lá em casa o bicho pegou, briguei com a minha esposa, me irei, aconteceu uma confusão, me ajuda, vamos orar, eu preciso tratar disso. Não, 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 todo mundo tem que ver que nós somos perfeitos. Meus irmãos, não deixe essa pressão que o mundo tem criado em cima de nós, através da falsa realidade das redes sociais, te afastar das pessoas reais. São as pessoas reais que Deus vai usar para trazer a cura na sua vida, meus irmãos. Separe um tempo, reflita: você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Responda aí na página 77, por favor. Se você tem dificuldade de confiar em outras pessoas, coloque aí que sim, não tem problema. Se você não tem, coloque que não. Próximo passo que você tem que fazer ao se deparar com uma decisão importante: separe um tempo para realizar exames diários. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Lamentações 3:40. Talvez no final de um dia, de todos os dias vai ser difícil, mas faça um propósito, pelo menos uma vez por semana, tente fazer todos os dias. O ideal seria fazer todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, ou um dia sim, um dia não, responda essas perguntas: o que eu fiz de bom hoje? Em quais áreas eu cometi erros? Eu disse ou fiz qualquer coisa que tenha magoado alguém? Devo reparações a alguém? O que eu aprendi com os meus erros? Demonstrei meu amor pelos outros? Agi de maneira áspera com alguém? Alguém me fez algo que me deixou triste, decepcionado ou furioso? Tive alguma parcela de responsabilidade? Foi evidente minha alegria em me relacionar com Deus? Devo algum pedido de perdão a alguém? Cumpri com a palavra empenhada? Agi com gentileza e autocontrole? São muitas perguntas, mas se você decidir responder cada uma delas de coração, eu tenho certeza que o seu relacionamento com as pessoas em sua volta e com Deus vai decolar. É um processo que talvez cause um certo cansaço, mas vai trazer muitos benefícios para você. E algumas dicas: mantenha um diário. Quem tem aqui, diário, quem escuta acha que é coisa de menina, né? Mas quem aqui tem a prática de anotar aquilo que Deus fala ao seu coração? Eu sou bem sistemático, gente. Eu anoto quando eu começo a ler um livro, eu anoto quando eu termino de ler um livro, eu anoto quando Deus falou isso comigo. Esses dias eu anotei ali na agendinha da Ana, que essa semana eu orei pela primeira vez pelo marido dela, gente. Ela tem 7 meses de idade, eu orei pelo marido dela, e eu anotei, já pensando num dia ela ler isso lá no casamento dela. Se você não anota, você esquece, vai passar alguns anos, você nem vai lembrar disso. Comece a manter um diário das vitórias que você tem tido, daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Só que comece escrevendo algo pelo que esteja grato, nunca comece escrevendo pedidos, lutas. Procure comportamentos errados, reincidentes, que você tem feito com frequência os mesmos erros. Ore e compartilhe com o seu confidente. Eu vou te desafiar aqui, no teu próximo encontro com o seu confidente, você trazer o seu diário. Eu não sei, as pessoas que têm um temperamento um pouco mais melancólico, mais fleumático, talvez pro confidente é um pouco difícil, a pessoa acaba falando pouco, né? Traz o teu diário.
Se você é daqueles que tem dificuldade de falar, que não é o meu caso, traz o teu diário. Traz o teu diário e fala, olha, eu quero ler aqui o que aconteceu comigo nesses últimos 15 dias, 20 dias, algumas situações. O seu confidente vai orar junto com você e esse compartilhar vai ser bênção na sua vida. E lembre-se, equilíbrio sempre. E por último, reflita, respondi com honestidade as perguntas acima. Eu sei que talvez você nem conseguiu responder todas aquelas perguntas que eu li ali, por causa do tempo. Mas depois você pode responder em casa e aí responde. Respondeu com honestidade essas perguntas? Qual passo você quer tomar agora? E a última dica do que fazer ao se deparar com uma decisão importante é escolha sempre a direção da liberdade. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Muitas pessoas têm culpado a Deus pelo estado atual das suas vidas. Muitas pessoas questionam. Uma vez um adolescente, eu servi por 5 anos no Nova Teens, e um dia um adolescente fez uma pergunta que eu acho que cada um de nós já fez nas nossas vidas. Vitor, se Deus é bom, como que Ele permite tantos males? Como que Ele permitiu o Covid? Como que Ele permite tantas coisas ruins acontecerem? Nós precisamos entender que Deus, Ele não é um manipulador. Deus escolheu o caminho do amor, da liberdade, da responsabilidade. Ele poderia ter escolhido o caminho da tirania, da autocracia, impondo de uma forma pesada a sua vontade e manipulando como se fosse uma marionete, eu vou fazer acontecer assim, mas não é assim. Nós somos frutos da nossa escolha. E se hoje colhemos momentos difíceis na humanidade, isso começou lá no Éden, quando Deus deu a oportunidade de Adão e Eva serem livres. Deus poderia manipular o amor deles, fazer algo que atraísse eles e eles somente o adorassem 24 horas por dia, e era assim no começo, mas por livre e espontânea vontade deles. Mas Deus falou, desfrutem de tudo isso aqui, vocês podem desfrutar de tudo, só não comam daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E através da desobediência desse casal, o pecado entrou no mundo, e nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e também pelas consequências das nossas escolhas. Você consegue imaginar uma vida maravilhosa, na qual desfruta de um relacionamento incomparável com Deus e com as pessoas? É tempo de você parar de imaginar e começar a experimentar isso, meu irmão. Isso está disponível para todos, por meio das escolhas de liberdades que nos levam na rota certa, no caminho certo, numa nova direção que Deus tem para você hoje, que é o caminho de Jesus. É o caminho da restauração, é o caminho da humildade, é o caminho de você reparar aquilo que precisa ser reparado na sua vida. Quem deve dar o próximo passo para a sua restauração? Anote aí, Deus, você mesmo, autorresponsabilidade ou outras pessoas? E para concluir, meus irmãos, confiar é um processo. É um esforço diário, você precisa confiar que Deus o sustentou até aqui. Esse versículo que está aqui, eu trouxe ele aqui na nova tradução da linguagem de hoje, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim nessa versão: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Para quê? Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Meu irmão, eu preciso te dizer, Deus quer usar suas cicatrizes, Deus quer usar suas feridas. Tudo que você passou, eu sei que tem pessoas aqui com inúmeras histórias. Se nós fôssemos abrir aqui só para o testemunho, ficaríamos até de madrugada ouvindo testemunhos de pessoas que passaram por problemas, lutas, dificuldades, traumas. E Deus quer usar todas as suas feridas, as suas cicatrizes, para te curar, através do poder de Jesus, através desse novo caminho que você vai decidir confiar. E Deus não quer que isso acabe aqui. Deus quer usar a sua história para curar e trazer cura à vida de outras pessoas. E você precisa decidir ser um canal de cura. Confiar em você pode ser ao mesmo tempo uma armadilha e uma bênção. Pois confiança demais em nós mesmos produz orgulho, mas confiança nenhuma em nós mesmos
menospreza a obra que o Espírito Santo já realizou em nós. Equilíbrio. Quando eu falo a palavra autoconfiança, você tem que tomar muito cuidado, porque eu não estou falando de arrogância e nem de soberba. Sabe um personagem bíblico que eu vejo que era muito autoconfiante? Davi. Sabe por quê? Davi, quando ele chega diante do rei Saul, e todos os homens estavam sendo afrontados, o exército de Israel sendo afrontados por 40 dias por aquele gigante, ninguém tomou uma posição para enfrentar o gigante. Davi falou, olhou para os seus irmãos, olhou para os outros soldados e falou, eu vou enfrentar, quem é aquele filisteu incircunciso para ficar desafiando o exército do Deus vivo? E chega diante de Saul, que segundo a Bíblia tinha aproximadamente 2,1 m, 2,5 m, e Davi era um homem de uma estatura mediana, 1,70 m, 1,75 m, ele olha para Davi e fala, quem é você, cara? Olha quem que você vai enfrentar. E Davi, porque era autoconfiante, olha a importância da autoconfiança nesse momento, ele falou, rei, com todo respeito, pode ficar tranquilo, porque quando eu estava lá cuidando das ovelhas, e um leão abocanhava uma ovelha, a palavra diz que Davi tirava a ovelha da boca do leão. A palavra não fala que Davi subia numa árvore e falava, sai leão, sai leão. Ele falava, não, quando o leão pegava a ovelha pela boca, eu tirava a ovelha da boca do leão. Eu já enfrentei o urso, defendendo as ovelhas do meu pai. Pode ficar tranquilo, que aquele gigante ali, para mim não é nada mais do que eu já tenho feito na minha vida. Pode parecer arrogante, né? Mas sabe como é que eu te provo que não era arrogante? Porque quando ele chega diante do gigante, e eu não sei qual é o gigante da sua vida que você tem enfrentado hoje, ele chega para o gigante e fala, você vem com espada, você vem com dardos, você vem com flechas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Deus, o Deus de Israel. A autoconfiança dele foi usada com aquele que o menosprezou, que foi o rei Saul, mas contra o gigante, a confiança dele vinha do alto. A autoconfiança é a pessoa que sabe que o seu propósito vem do alto. Davi sabia qual era o seu propósito. Davi não foi arrogante, Davi não foi soberbo, ele tinha um equilíbrio exato em ser autoconfiante e quando foi enfrentar o gigante, saber que a sua confiança vinha do alto. E é isso que você precisa ter na sua vida. Confie nas pessoas. Quando não confiamos nas pessoas, estamos dizendo que não acreditamos que Deus pode mudar alguém. Aquela pessoa não. Eu confio até certo ponto, mas aquela pessoa não. Você precisa começar a quebrar o seu orgulho e liberar perdão para quem te machucou. E começar a voltar a confiar nas pessoas. Você talvez se fechou num casulo, porque foi ferido numa área por uma pessoa, e agora ninguém mais presta para você. Confie nas pessoas, Deus vai usar as pessoas como instrumento de restauração na sua vida. Quem sou eu e quem é você para dizer para Deus quem Ele deve ou não transformar? Deus transforma, meus irmãos, e convida a sermos perdoados e estendermos este amor a outros, sendo também perdoadores. A vida sempre nos colocará em lugares de decisões e escolhas. Algumas escolhas nos fazem crescer, outras não. E para encerrar, qual a escolha que você quer tomar nessa noite? Qual decisão que você precisa sair daqui decidido a tomar e falar, não, eu não posso continuar ouvindo que eu estou num caminho errado, eu já admiti que eu estou errado, mas eu estou ouvindo, eu não quero tomar uma nova direção. O Espírito Santo está falando no coração de cada um de vocês, e qual é a escolha, qual é a nova direção que você precisa tomar. Escolha o caminho que o leva a Jesus, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Meu irmão, seja inundado por seu amor, e transmita isso a outras pessoas. Esta com certeza é uma grande escolha que você precisa tomar todos os dias da sua vida. Não adianta você tomar essa escolha hoje, amanhã, e talvez quando acabar o 30 semanas, você fala, não, agora não preciso mais, agora acabou 30 semanas. É uma escolha, uma decisão que você precisa tomar diariamente, de andar com Cristo. E para finalizar, a pergunta facilitadora, antes de vocês irem para os grupos. Em qual momento a sua confiança foi quebrada? Você vai compartilhar isso no seu grupo. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por me ouvirem, pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.